Olá, comunidade montenegrina, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Saúde Mental em Foco. Eu sou o psicólogo Guilherme Bulcalmânica e hoje nós temos um grupo de convidados e um convidado muito especial da Escola São João Batista. As alunas e o professor Gustavo elaboraram um projeto sobre atendimento psicossocial fantástico, então resolvi convidá-los para estarem aqui hoje. Então sejam todas, e Gustavo, professor, sejam muito bem-vindos. Então primeiramente eu vou pedir para as alunas e para o professor se apresentarem. Podemos começar por ti? Meu nome é Gabriela de Abreu Daes. O meu é Nicole Kim. Meu nome é Carolina Vargas. Meu nome é Ellen Diniz. E eu sou Gustavo Moraes. E esse pessoal veio aqui hoje então para falar um pouquinho sobre o projeto de atendimento psicossocial nas escolas. A gente vai trabalhar os objetivos e o desenvolvimento desse projeto. Então, primeiramente, professor Gustavo, o senhor leciona na escola desde quando? Desde o ano passado, eu estou na Escola São João Batista. Muito desde bem. O ano passado. E qual ano é essa sua turma que elaborou o trabalho? Terceiro ano do ensino médio, esse trabalho foi. Na verdade, esse trabalho ele já iniciou o ano passado, né? Esse ano estou orientador deles, mas esse trabalho já é uma continuação. Nós fizemos alguns ajustes nesse trabalho para ele ganhar uma certa potência, e realmente ganhou. Mas as meninas já vêm trabalhando ele desde o ano passado, este ano que ele ganhou essa proporção maior já que tem. Então são todos do terceiro ano do ensino médio e estão encerrando os seus trabalhos na Escola São João Batista e pensamos em deixar um legado para a escola também. Esse é um dos grandes objetivos também deste trabalho que é feito na escola. Fantástico. E professor e alunas, como vocês se motivaram para trabalhar com esse assunto do atendimento psicossocial nas escolas? De onde surgiu? Primeiramente, a gente começou o projeto no passado, como o professor falou, na trilha de iniciação científica. A gente pensou nesse tema por conta de ser um assunto que pensamos ser relevante na comunidade escolar. Nós queríamos algum assunto que tivesse um objetivo em promover alguma coisa com efetividade. Daí nós pensamos no assunto do apoio psicossocial na escola, porque é uma coisa que acreditamos ser essencial. Perfeito. E vou aproveitar que tu falou dos objetivos do projeto. Quais foram esses objetivos do projeto? Uma das grandes que eu quero tocar nesse assunto, até antes de nós dar nós repensamos esse trabalho, né, Gurias, em função de um ano passado, ter aquela inclusão da lei, né, que foi a 14.809, que fala sobre a importância de ter um psicólogo também dentro da escola, né, porque esse trabalho, então, ele ganhou essa proporção, né? Agora, Carol. O nosso principal objetivo é promover a qualidade e a efetividade do apoio psicossocial no ambiente escolar. Fantástico. E alguém poderia falar um pouquinho o que é o atendimento psicossocial? Bom, o atendimento psicossocial envolve tanto cuidar da parte mental do aluno, mas também não ver só o que ele está passando, ver os sintomas, também ver o que ele está passando assim em casa, procurar entender de que forma ele vive na escola, englobar o social e o mental dele para melhorar o bem-estar mental dele. Fantástico. Então vocês estão dizendo que tem uma lei que diz que em toda escola estadual precisa ter um psicólogo para apoiar professores e alunos. Sim. Uhum. E vocês descobriram que, na maioria das vezes, não existe esse psicólogo nas escolas. Sim. Vocês chegaram a ver, talvez isso extrapole um pouco o trabalho, mas vocês chegaram a ver o porquê que não tem os psicólogos ainda em todas as escolas? A gente, como normalmente, por conta da ineficácia do governo. Teve até uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia que a gente colocou no trabalho, de 2023, e que fala que no Brasil, para cada 4.000 estudantes, só tem um psicólogo. E também, dos 5.000 municípios do país, só 85 tem essa lei implementada. Então, praticamente todo o Brasil não tem um apoio psicossocial, e também provavelmente são escolas maiores, de capitais provavelmente. Perfeito. E o trabalho de vocês envolveu uma pesquisa. Vocês entrevistaram alunos, professores. Contem um pouquinho da pesquisa, o que vocês descobriram, quais eram as perguntas. A gente passou um questionário para a escola toda, tanto no turno da manhã como no da tarde, fazendo pesquisas que ajudassem a gente ter uma noção melhor, se eles achavam
que tinham o auxílio necessário e a gente viu que não tem. A gente passou tanto para os alunos quanto para os funcionários. E quais foram os dados da pesquisa que mais chamaram a atenção? É muita gente que percebe que precisaria de um atendimento psicossocial na escola? Sim, praticamente mais de 90%. Dependendo da pergunta, nós perguntamos sobre se eles acreditavam que tinha o apoio psicossocial na Escola São João Batista. Nós perguntamos sobre o que poderia ser feito, sobre a qualidade e em algumas perguntas mais de 90% das pessoas concordaram que não tem essa estrutura que deveria ter. Poxa, é um número muito significativo, né? Mais de 90%. E o público entrevistado? Foi o professor, foi aluno, foi a equipe diretiva? Foi os alunos e o pessoal da... Professores. E os demais funcionários também chegaram a ser comunicados para fazer... Nós encontramos lá também um espaço propício também para a pesquisa das meninas também, né? Foi facilitado para que vocês fizessem essa pesquisa, né? E isso elas têm levam no DNA delas, elas são autônomas, né? Elas têm uma motivação própria também, mas a escola também propiciou para que elas fizessem também todo esse ambiente de movimentação na escola e foi... os números nos deixaram um pouco preocupados, né? Nos deixaram preocupados em função de que uma escola que alguns professores, o questionamento foi: você apresenta algum tipo de problema que pode ser causado, que poderia ser sanado em função de ter um profissional, mais ou menos nesse contexto, e já teve mais de 90% que acusou isso, né? Então, se mostra essencial, né? Então o trabalho das meninas assim se mostra muito relevante só por este tema. Ano passado nós já tínhamos aplicado a pesquisa numa matéria da trilha com a outra professora orientadora anterior. Foi uma pesquisa pequena, a gente aplicou somente 2 perguntas e foi para todas as turmas, do primeiro ao terceiro ano, turno da manhã até o turno da noite. Esse ano, com o novo orientador, nós aplicamos para todas as turmas novamente e com os funcionários e professores também. E também de uma forma diferente, assim, a gente teve bem mais perguntas e também nós fizemos de uma maneira diferente, assim. Teve muitas respostas, quantas mais ou menos foram? 400 respostas. 400 respostas. E vocês fizeram os formulários online ou fizeram pesquisa em campo? Não, a gente fez online. Nós chamávamos por turma para responder o questionário online na sala de informática. Perfeito. E os números aumentaram, assim, são turmas diferentes, né? Porque entrou um primeiro ano e saiu um terceiro, mas os números aumentaram, assim. Perfeito. E fazendo um link com a fala do professor Gustavo de antes, então, pelo que eu entendi que tu disseste, as alunas têm características de serem responsáveis, competentes e proativas, e isso juntou com o fato da escola propiciar um ambiente adequado para que elas fizessem o trabalho, por isso que saiu esse trabalho lindo, que inclusive foi premiado. Sim. Vocês podem falar um pouquinho de que prêmio foi esse? Bom, a gente ficou no ano passado na mostra da Escotec, a gente ficou em segundo lugar. Foi feito uma quinta mostra pedagógica Da CPS, que é um órgão do Estado. E daí nós passamos para a Expotec, que foi no centenário. Daí na Expotec nós ficamos em segundo lugar na área de ciências humanas. Impressionante. Passou de novo para a Expotec e vamos tentar de novo. Fantástico. Uma boa sorte e desde já parabéns também pelo resultado anterior. E o nosso programa, né, Comunidade, é sobre saúde mental e o atendimento psicossocial nas escolas é algo importantíssimo, porque na escola nós vemos muito, infelizmente, nós vemos muitos casos de violência, né, de bullying, de sofrimento emocional, de ansiedade, depressão. As pessoas, os alunos, crianças e adolescentes que estão na escola, eles estão numa fase de desenvolvimento, que é uma fase cheia de desafios, que tem pressão da escola, tem pressão em casa, principalmente nessa fase que estão as meninas que têm ENEM. Então, assim, um psicólogo na escola para auxiliar os alunos é de extrema importância. Inclusive, também eu fico muito grato por vocês terem me convidado para fazer a fala na escola e por vocês terem disponibilizado a atenção de vocês para poder trabalhar os aspectos emocionais, né, e como se preparar para o ENEM.
E sobre entender as necessidades psicossociais dos alunos, né? Porque assim, vocês perceberam a importância de fazer esse trabalho psicossocial na escola. Por quê? Os alunos estavam ansiosos, deprimidos, bullying, muito estresse. O que chamou a atenção de vocês? Porque a gente é de uma geração pós-pandemia. Então, afetou muito todo mundo e a gente acompanha na escola, assim, porque a escola não tinha muito uma estrutura para isso, daí a gente começou a olhar o pessoal na nossa volta e enquanto a necessidade de um psicólogo, um profissional na área da saúde mental seria importante dentro do ambiente escolar. Perfeito. E quando vocês realizaram a pesquisa, os colegas, alunos, professores, eles deram feedback positivo, eles gostaram de participar, eles se responsabilizaram ou levaram na brincadeira? Levaram a sério. Nós perguntamos também, referente, quando aconteceu a palestra, uma das perguntas, a gente realizou um questionário novamente, uma das perguntas foi sobre a opinião deles referente à importância de palestras e a importância de trazer esse assunto assim, a ser colocado mais exposto, assim, e o feedback foi positivo, assim, então as pessoas percebem por relatos dos colegas quanto todo mundo está sendo afetado, assim, de alguma maneira, e percebem o quão isso é importante, assim, então eu acredito que a maioria dos alunos tenha se interessado bastante pelo assunto. Nós temos a questão também, tocando nesse assunto, surgiu até, nós queremos, em nome do grupo também, agradecer também por ter ido fazer, nós instituímos, o grupo instituiu o primeiro seminário, né, de apoio psicossocial dentro da Escola São João Batista, o primeiro seminário, surgiu essa ideia e, né, partiu dessa questão. Então, o jovem hoje, né, Guilherme, nós pedimos sempre para o jovem ser autônomo, né? E aqui nós temos um exemplo clássico de alunos autônomos, né? Por certas vezes eu até me encontrava, às vezes, muitas vezes nem como orientador, mas como aluno, porque o tanto que elas se entregaram para esse propósito, né? E nas escolas hoje nós temos percebido isso, né? Cada vez mais os alunos estão mais ansiosos, a pressão de Enem, a questão da idade, e ter deixado esse legado que elas estão deixando para a escola, eu acho que a escola tem um ganho muito positivo com elas, esse legado que elas têm deixado, assim. Me deixa, de certa forma, muito orgulhoso também de estar fazendo parte desse grupo também. Eu imagino que seja recíproco por parte das alunas. Com certeza. E vocês têm se sentido reconhecida pela comunidade escolar? Acredito que, de certa forma, sim. Por conta das respostas no questionário da palestra, por conta dos professores saberem do projeto, da direção estar ajudando, assim, a gente, de alguma forma, e esperamos que tenha mais reconhecimento, assim, a partir de agora. Mas eu acredito que sim, acredito que o pessoal está sabendo, assim, bem, assim. Fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Quais foram os principais obstáculos e desafios encontrados durante a execução do projeto? Um dos primeiros desafios encontrados, então, foi achar um tema, né? Assim, eu acredito que no início a gente não sabia muito, assim, sobre o que falar, mas nós queríamos alguma coisa nessa área. Então, a Carol veio com a ideia do tema, a gente acolheu, a gente gostou bastante. O primeiro desafio, então, foi começar a produzir, depois enfrentar essas fases de exposição, ter que estar todos os dias, assim, todos os turnos, como grupo. E esse ano nós tivemos que tirar um colega do grupo por conta da quantidade máxima de participantes para a Sputec. E acho que isso foi uma das principais dificuldades, assim, que nós tivemos, de ter que diminuir o grupo para 5 integrantes. A 5ª integrante não pode estar hoje, mas eram 6 antes. Eu acho que isso foi muito Acho que podemos falar o nome dela para homenageá-la, ela faz parte do trabalho. É a Gabriela Esther Berrido. Retirou um siso, né? Então tá com o rosto assim, não tem condições de estar. Mas muito ativa também, né? Muito ativa e Que participativa. bom, uma boa recuperação para ela, então. Sinta-se muito bem representada pelas colegas. Com certeza.
Então, nessas dificuldades, eu imagino que vocês experimentaram um pouquinho sobre o mundo dos adultos, o mundo do trabalho, né? Porque quando nós somos alunos e a gente fica muito acomodado no nosso lugar, a gente não faz como vocês que foram atrás, que executaram um trabalho, a gente não se depara com muitas dificuldades e quando a gente não sai da zona de conforto, a gente não se desenvolve. E agora, eu, professor, já adultos, estamos aqui com 4 adolescentes que saíram da zona do conforto, que fizeram acontecer, que estão se desenvolvendo, que estão se destacando. E isso, com certeza, faz toda a diferença para a caminhada de vocês. Voltando sobre o projeto, então. Vocês percebem que o projeto teve um impacto importante na comunidade, na escola, na vida de vocês? Sim, por conta também, como nós não sabíamos antes do projeto, também muitas pessoas reconheceram, nem sabiam que tinha uma lei que instituía essas políticas de apoio psicossocial e começaram a ver isso e se deparar também a pensar, nossa, como faz falta um psicólogo na escola para certas situações, para conflitos também. Os professores muitas vezes têm um aluno que está meio mal assim e ele tem que ajudar, sendo que ele não tem uma formação, então ele também se sobrecarrega. Então, tipo, várias pessoas descobriram também essas leis. Perfeito. Eu gostaria de falar um pouquinho uma parte técnica sobre o atendimento psicossocial para quem está nos assistindo, que esse atendimento psicossocial que vocês relataram que um psicólogo faria na escola é o mesmo que eu faço no CRES, no meu setor de trabalho na prefeitura, né? Que não é necessariamente uma psicoterapia, mas sim um atendimento muito pontual de orientação, de levar em conta o contexto daquela pessoa, né? A gente olha muito para o modelo biopsicossocial, né? O aspecto biológico, psicológico e social daquele indivíduo, entende que ele está num contexto e busca oferecer ferramentas para aquela pessoa construir a sua caminhada, né? Então esse é o atendimento psicossocial que a gente faz no CRES, nos atendimentos lá, e também o atendimento psicossocial que se faria na escola. E vocês acham que esse atendimento seria para alunos e alunas ou também para os professores? O nosso projeto conta como se fosse tanto para os alunos quanto para os professores e funcionários. De maneira diferente, sim, porque abordaria questões diferentes, mas tendo a mesma base de apoio. Perfeito. Hoje nós contamos com o SOI, né? Assim, um espaço físico, né? A questão maior é, né, de instituição, né, gurias, de poder instituir isso, né? Que nos parece que tem aquela história, está ali a lei, basta alguém designar uma verba para que aconteça, sendo que isso é sempre um objeto norteador, inclusive da BNCC, esse tratamento, né, da parte psicológica dos alunos e dos professores também, né? Porque foi um objeto de estudo pós-pandemia também, e agora recentemente das enchentes que aconteceram também. Então, não tem como deixar isso de fora, né? Então a pesquisa, elas mostram justamente isso, de que realmente os dados coletados e foram bem feitos por elas e bem tabulados também, mostram que realmente apontam que os professores gostariam, que os alunos e também os funcionários, né? Foi isso que apontou. E eu imagino também que nesse trabalho vocês aprenderam mais, não só sobre atendimento psicossocial, a necessidade da escola, mas sobre saúde mental. Vocês olharam um pouquinho mais para a saúde mental, né? O que vocês arriscariam a dizer? Não tem certo ou errado, vocês não são da área, então o que vier vem bem. Mas é importante eu como psicólogo saber a comunidade e fazer a comunidade pensar sobre isso. O que é saúde mental? Fala aí, ela. Assim, Eu acho que é o bem-estar, de tu estar bem contigo mesmo. Perfeito. É exatamente isso. A gente fala da saúde física e tem também a saúde mental e a saúde emocional, né? A saúde não é só a ausência de doença. A saúde leva em conta também a gente ter um bem-estar, um sentimento de bem-aventurança, a gente ter relações sociais importantes na nossa vida, né? Pessoas significativas que a gente se sinta à vontade para conversar. Tudo isso é muito importante para a nossa saúde mental. E sempre no programa eu bato nessa tecla da importância que tem a gente se relacionar bem com as pessoas, ter pessoas de confiança, que a gente se sinta seguro para conversar, para falar sobre as nossas emoções, sentimentos. O ideal é que todo mundo tivesse um psicólogo ou uma psicóloga, mas como isso não é possível, infelizmente, que a gente tenha alguém de muita confiança para que a gente possa compartilhar, né, as nossas coisas.
Mais algumas perguntas. Vocês se inspiraram em algum outro projeto ou trabalho para escrever o de vocês? Vocês pesquisaram em artigos? Como é que foi a produção do trabalho? A gente teve o auxílio da minha mãe é psicóloga. Que E ótimo. aí ela nos ajudou na questão, a minha mãe apresentou o TCC dela inspirado nas escolas. E aí a gente deu uma olhada, a gente viu os artigos que ela usou, as pesquisas que ela fez, e a gente foi atrás de informações. A gente usou até o panfletos do NISE, que é de São Leopoldo, não tenho certeza. E São Leopoldo. Mas a gente usou como apoio para o nosso projeto. Eu acho que a gente também realizou algumas pesquisas por nossa parte. É isso. Mas o orientador de vocês, o ano passado, encontrou vocês no stand e falou da lei que a gente Na verdade, foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato que tivemos, nós discutimos sobre essa questão, né, que ele já tinha esse projeto, ele era potente, sim. Então, falamos sobre isso, inclusive imprimimos e colocamos no stand. Mas, mais do que esse trabalho assim, que vocês realizaram, acho que é esse legado que se deixa, né, Guilherme? Eu acho que isso, assim, para um professor, né, e ele extrapola e a gente passa a ser um orgulho, né, então, elas levam isso, por mais que elas tenham esse conhecimento, eles levam realmente raízes com ela, coisa que elas fizeram, né, isso não foi outra pessoa que fez, foram elas que construíram. Então, isso, vão aprender a lidar melhor, né, o senhor sabe melhor que eu, vão aprender melhor a lidar com a saúde mental, com os problemas mentais, para não virar transtornos, né? Exatamente. Então, esse que é o grande X. Exatamente. E a importância também, quando a gente fala de saúde mental, de apoio psicossocial, é impossível que a gente não comece a olhar para dentro da gente. No sentido de se questionar, eu estou falando de saúde mental, mas como é que eu estou? Atendimento psicossocial é conversar, é ter um ambiente de acolhimento, mas eu tenho isso, então começa a se questionar, assim, nesse processo de execução do trabalho. Vocês descobriram alguma coisa nova sobre a psicologia, sobre vocês, sobre a vida, além daquelas que a gente já falou aqui? Nós percebemos o quanto isso é presente no nosso dia a dia, sem estar tão exposto, assim, cada um tem os seus próprios momentos, assim, então com as pesquisas nós percebemos isso. Também a síndrome de Burnout, por exemplo, que nós não tínhamos conhecimento, nós pesquisamos mais a fundo, assim, daí nós aplicamos na pesquisa com os professores e nós tivemos alguns dados, assim, então acredito que tenha sido isso. A gente também reconheceu um pouco também do que nós fomos passando, assim, em alguns momentos. Perfeito. Passando a fase do Enem agora, essas semanas, né, Gurias, têm sido semanas de saúde mental, tem que estar muito controlada. Eles passaram pelo processo do Enem, daí passamos primeiro pela EICA, né, depois que foi pesado, que tem que passar por uma seletiva para depois ser o projeto EICA. Então nós tivemos a organização também do seminário, né, Gurias? Depois foi a prova do Enem, que foi pesada, não foi pesada, tem aquela questão da cobrança, tem a adolescência, né, essa passagem, e agora nós temos aí na próxima semana Spotec, e agora antes disso tem mais Enem de novo, não é verdade? Então, assim, são essas coisas que o trabalho em si delas passa a ser relevante, né? Que mostram que dá para se organizar sim e fazer um bom trabalho, porque a maioria, né, o que faz vou largar de mão porque eu não consigo fazer isso, não é verdade? E vocês não têm feito isso. Muito bem. E eu gostaria de dizer que eu fico muito grato porque o trabalho de vocês valoriza a profissão do psicólogo, né? Então, se fosse cumprida a lei e aceitassem os psicólogos e pudessem investir recursos e se organizassem para que tivesse psicólogo em todas as escolas, os psicólogos vão ter muita oportunidade e, consequentemente, a comunidade vai estar muito mais amparada e muito mais saudável. Vai ter menos estresse, menos bullying na escola, menos violência. Então, eu fico muito grato com o trabalho de vocês porque ressalta a importância do trabalho do psicólogo na escola. E por falar nisso, além do atendimento psicossocial, vocês chegaram a pensar se o psicólogo teria um outro trabalho na escola? Eu acho que um outro trabalho que esse profissional poderia promover também seria alguns eventos, como palestras, referentes a alguns assuntos do momento, ou algumas dinâmicas, assim, para
tornar o dia a dia na escola não tão Mais leve. mais leve, exatamente, tornar mais leve, assim. Eu acho que seriam algumas coisas interessantes, assim, de serem aplicadas, além do momento de apoio dentro de uma sala, assim, conversando. Dá pra levar tanto o assunto mais a sério como algo mais leve, né? Não precisa ser algo tão, assim, não sei se usar a palavra, mas deu pra Quadrado, entender, assim, né? muito. Aham. É muito interessante também, é possível fazer um trabalho de orientação vocacional, daqui a pouco com os alunos que estão no segundo, no terceiro ano, né, fazer um trabalho, até no meu estágio de psicologia escolar, eu realizei bastante tempo atrás, e a gente oferecia trabalho de orientação vocacional para alunos do segundo e terceiro ano. Então eu acho importante dar exemplos de como mais o psicólogo pode ser útil para a comunidade escolar, né? E qual a relação que vocês veem sobre o estresse, né, acadêmico dos alunos e o desempenho escolar? Faz diferença? Faz. Faz muito. Com certeza, porque sempre que a gente está desanimado, a gente está cansado por uma questão que aconteceu fora da escola, ou ocorre alguma coisa dentro da sala de aula e a gente não tem ninguém não tem nenhum apoio, assim, não tem ninguém para conversar que seja um profissional, a gente consequentemente não tem mais vontade de fazer nada, a gente não consegue, a gente fica estressado, então qualquer coisa que não tá boa, a gente não tem um bom desempenho. Então, se tivesse, por exemplo, um profissional, com certeza as pessoas que estão meio para baixo, assim, talvez tivesse uma conversa, desse mais uma animada. Então, seria bem importante. E outra pergunta para refletir, será que o psicólogo seria bem acolhido por todos os alunos? Será que todos os alunos, já vi que tu fez assim que não, né? Porque eu tenho a suspeita de que tem uma crença de que às vezes algumas pessoas podem pensar o psicólogo é bobagem, é para louco, não precisa, é inútil, o que eu vou falar com aquela pessoa? Né? Vocês têm essa visão também? Eu ia falar sobre isso, que eu vejo, até nos jovens eu não acho que isso seja tão presente. Mas eu acho que em pessoas que têm mais idade, pessoas adultas, eu vejo isso muito presente. Né? Eu acho que é porque esse assunto também está sendo mais relevante, está sendo mais falado agora na nossa idade. Perfeito, perfeito. Bom, eu teria mais algumas perguntas para fazer, está sendo fantástico escutar vocês. Desde já eu agradeço de novo a presença de vocês no programa, mas infelizmente nós estamos finalizando. Então gostaria de dar um espaço para cada uma de vocês, se quiserem, deixar uma mensagem para quem estiver nos assistindo sobre saúde mental, sobre atendimento psicossocial, sobre o que vocês aprenderam no trabalho. Primeiramente, eu acho que seria bom destacar que é sempre importante procurar algum apoio e de alguma maneira, não tem como, não precisa ser um profissional, mas talvez de alguma forma que você consiga encontrar um lugar seguro para se abrir, para não ficar tão pesado assim, mas seria muito interessante se cada um pudesse de alguma forma encontrar uma base de apoio assim, profissional. Muito bem. Muito bem, falou, representou o grupo. Então eu vou agradecer. Estendendo a todos vocês, eu agradeço ao professor Gustavo, orientador. Sempre à Muito disposição. obrigado. Parabéns pelo lindo trabalho. Comunidade montenegrina, até a próxima. Programa Saúde Mental. Um abraço. Tchau.